Sr. Ministro, os portugueses ouvem sistematicamente há muitos anos falar de fundos estruturais, fundos europeus, agora é o PRR, do quadro financeiro plurianual. Ouvimos isto, ouvem falar de milhões nesses mesmos programas e há sempre uma enorme dúvida, seja para os portugueses, seja o cidadão comum, seja para as empresas, designadamente as mais pequenas, e as mais micro e pequenas empresas, têm sempre dificuldade no acesso à informação. Há uma percepção, o Sr. Ministro pode dizer que é errada, mas o que é certo é que existe essa percepção que é difícil aceder precisamente a esses fundos e a esses mesmos apoios. E, portanto, a primeira pergunta que lhe coloco é de que forma é que o Governo está a pensar mudar esta percepção, ou seja, criar mecanismos de informação para que os portugueses não tenham essa mesma percepção. Depois, por outro lado, dizer-lhe o seguinte, que eu acho que não contribui também muito bem para essa percepção, que é colocar o PRR em discussão pública durante apenas 2 semanas. Ou seja, aquilo que é um instrumento fundamental, um instrumento europeu, que é colocado ao serviço do país, ter apenas discussão pública 2 semanas parece-me algo que é curto. Depois, colocar-lhe ainda aqui mais 2 questões nesta primeira ronda, que é, o Sr. Ministro anunciou a criação de uma unidade técnica e de uma outra unidade de missão com o objetivo de monitorizar a execução do Plano de Recuperação e Resiliência, o PRR. A pergunta que eu lhe coloco é se já estão constituídas essas mesmas unidades ou quando é que julga que está em condições de poder revelar os nomes que a compõem, estas mesmas unidades. Por outro lado, também saber se existe algum planeamento de datas concretas para a publicação dos avisos para a apresentação de candidaturas. Se não tem isso, para quando é que estima que isso possa acontecer? Muito obrigado. Faz favor, Sr. Ministro. Bom, relativamente à questão da informação, nós, para além dos canais normais, mas que reconheço que nem sempre chegam na sociedade complexa em que vivemos a quem devia chegar, portanto, vamos rever e fazer, porventura, um esforço maior em determinado tipo de canais onde haverá déficit de presença e não me custa reconhecer os novos canais, nomeadamente das redes sociais. Temos de fazer um esforço mais adequado e mais dedicado por essa via, que normalmente não é por nós suficientemente utilizado. Mas temos gente a pensar nisso, reconhecendo que o esforço de comunicação, o esforço de divulgação, nunca é demais fazê-lo, porque persistentemente chegamos à conclusão que continuam a haver potenciais beneficiários que pura e simplesmente desconhecem essas potencialidades. Bom, quanto à questão do modelo de organização, importa aqui referir que, de acordo e em coerência com a questão da emergência e da necessidade absoluta de pormos de pé um programa desta natureza, nós temos estado aqui a trabalhar com muitos elementos ainda de incerteza. Nós, a própria Comissão, que nós ainda não temos detalhes ainda totalmente definidos e que não nos permitem, por exemplo, saber ao certo qual é que é o mecanismo objetivo neste momento de critérios de desembolso. Portanto, ou seja, aquele mecanismo que é de desembolso por metas e marcos e como é que isso vai ser feito, ainda não está totalmente clarificado por parte da Comissão Europeia como é que vai ser. O próprio sistema de organização aqui do nosso lado também depende um bocado de alguns pormenores dessa matéria. Portanto, nós temos tudo preparado para ser decidido tudo a tempo e a horas. Aliás, no próximo Conselho de Ministros vai a aprovação o modelo de governação geral dessa matéria, que vai precisamente clarificar os órgãos de governação geral e a criação da estrutura de missão e os meios.
A partir daí, portanto, nós temos de aguardar, em primeiro lugar, pela aprovação do plano, que não temos ainda. Portanto, nem sequer ainda o submetemos. Portanto, nós a expectativa que temos, tanto é a seguinte, que nós possamos aprovar, submeter o plano após a consulta pública que procedemos, ainda durante a primeira quinzena de março. Portanto, agora, a consulta pública termina esta semana, precisamos de algum tempo para olhar, para analisar com cuidado todos os contributos, ponderar as alterações a introduzir, temos ainda de fazer uma interação com a Comissão, portanto, enfim, estamos a ser muito ambiciosos para poder ainda submeter formalmente durante a primeira quinzena de março. Depois, temos de esperar que a Comissão aprove o programa, Comissão e Conselho. Portanto, esperamos que durante o mês, até o final do mês de abril, isso possa suceder com timings absolutamente extraordinários, porque a Comissão, só ela tem, segundo o regulamento, 2 meses para decidir. Bom, mas nós esperamos que possa suceder... Sr. Ministro, não me leva a mal, permita-me só chamar a atenção para o seu tempo, que o Sr. Deputado João Gonçalves Pereira não vai usar a palavra. Conforme eu disse logo no início da minha apresentação, segundo a Presidência e a decisão dos recursos próprios, o primeiro pagamento virá até final de junho. Portanto, a partir daí poderão ser desencadeados os primeiros concursos para a aprovação de projetos que vão ser consoante o tipo de medidas. Com certeza que os novos concursos para o lançamento das novas obras que estão aqui dos metros não vão ser os primeiros a ser abertos os concursos. Sr. Deputado, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, eu agradeço-lhe até muitas vezes o tom pedagógico das suas intervenções. De explicação, e agradeço isso, mas aqui é mais importante termos respostas algumas mais concretas. E por isso eu disse que ia ter 2 lotes de perguntas, se calhar vou ter que mudar aqui um bocadinho o registro. Mas era importante perceber quando é que o Sr. Ministro entende que estas unidades de missão, estas unidades técnicas vão estar constituídas. Quando é que está em condições do país saber isso? Quem são, quem é que constitui? Em primeiro lugar. Em segundo lugar, relativamente ao planeamento de datas, quando é que está previsto que possam arrancar as candidaturas? É uma estimativa. Pedir era que fosse concreto, porque caso contrário, não vamos sair daqui. Sr. Ministro, faz favor. Há de entender o seguinte, a estrutura de missão, que é o único órgão adicional que vai ser criado, há de ser criada quando o plano for aprovado. Portanto, que há de ser até final de abril, de acordo com as nossas expectativas. Pronto. É uma previsão, até porque ela vai ser formalmente criada agora no Conselho de Ministros, mas ficará operacional em final de abril. Portanto, é quando ela começa a fazer falta. É quando o plano for aprovado. Os primeiros concursos, depende de cada uma das medidas, os primeiros concursos serão, digamos, abertos quando chegar, digamos, a primeira tranche, mas no primeiro semestre os primeiros concursos serão abertos. Mas isso variará consoante cada uma das medidas. Não existirá uma data onde os concursos vão todos ser abertos. Sr. Deputado, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, agradecendo a resposta. Só apenas uma nota, nem é para merecer o seu comentário, porque senão já não tem mais tempo. Mas eu achei estranho, o CDS entendeu que é estranho no PRR, falou-se aqui na área da cultura, etc., mas entendemos que é mais estranho áreas como, por exemplo, o 5G ficarem de fora, áreas como, por exemplo, em matéria de política do mar e dos investimentos. Estamos a falar de investimentos estratégicos para o país e de continuidade, portanto, pareceu-nos estranho. Bem, depois de dizer assim, só ir aqui mais algumas questões que são as seguintes. É possível adiantar já algumas das condições que as empresas e as entidades que são candidatas aos fundos vão ter que cumprir para aceder ao apoio do PRR? Já é possível saber isso? É uma questão. A segunda questão tem a ver com o seguinte, que é, e esta eu penso que é mais fácil, que é, os investimentos que decorreram de candidaturas ao Portugal 2020 e que os promotores não tenham conseguido executar na totalidade, podem de alguma forma ser abrangidos pelo PRR? Sim ou não? Era a pergunta que lhe colocava.
Depois, uma última questão, que tem a ver com o seguinte. Portugal é o país da União Europeia com maior dependência daquilo que são os fundos europeus. Cerca de 85% do investimento em Portugal, investimento público, é investimento que decorre desses mesmos fundos. A pergunta que lhe coloco é qual é que é a percentagem de erro da execução dos fundos no ano 2019 e 2020? Aliás, o PSD, de alguma forma, já tocou nesse mesmo ponto. Muito obrigado. Sr. Ministro, faz favor. O Sr. Deputado João Gonçalves Pereira ainda tem tempo para poder voltar a intervir. Vamos lá ver para questões tanto objetivas. Há setores que não estão contemplados no PRR, como o caso do 5G, porque se espera e entende-se que nos termos dos concursos públicos que estão abertos para a concessão, que essas necessidades sejam supridas pelo investimento dos privados que estão em concurso. Caso se venha a verificar que, segundo aquilo que se passou nas anteriores gerações, que haja necessidade de intervenção de subsidiação pública e logo intervenção de fundos comunitários, ela se limite a zonas de menor densidade, portanto menor procura, então nesse caso serão os fundos estruturais a suprir essa dificuldade. Aliás, tal como sucedeu no início do Portugal 2020. O outro setor que falou, o mar, também estamos à espera. Aliás, o mar tem aqui uma referência, nas tais agendas que eu falei, da industrialização, tem uma referência que pode também ser acionado para a economia azul, é um dos setores, uma das atividades que pode ser acionada pelas agendas de industrialização. E estamos a trabalhar com os agentes do setor nesse sentido. Portanto, é aquilo que podemos dizer, não está fora. De qualquer forma, estamos também à espera que o regulamento do Fundo Estrutural especificamente orientado para os assuntos do mar, que é o FEAMP, assuntos do mar e das pescas, ainda não está concluído. Finalmente, portanto, a questão da taxa de erro. Bom, aquilo que eu posso dizer é que a taxa de erro, que é muito obrigado, Sr. Ministro. Que a taxa de erro está abaixo dos limites de erro material admissível, que é de 3%. É uma informação que compete à IGF como autoridade da auditoria dar, não tenho essa capacidade para prestar essa informação ao Parlamento. Muito obrigado, Sr. Ministro. O Sr. Deputado João Gonçalves Pereira tem ainda 2 minutos e 40. O Sr. Ministro é que já não tem tempo e quase que já esgotou a tolerância. Então, o Sr. Deputado João Gonçalves Pereira cede algo, pois com certeza eu percebo isso. O Sr. Deputado João Gonçalves Pereira cede algum tempo ao Sr. Ministro, no final da sua intervenção. Pelo que, Sr. Deputado, nos 2 minutos e 40, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Serei telegráfico, Sr. Ministro. Em relação ao 5G, coloquei a questão precisamente porque no desenho que está feito do leilão há uma parte significativa de zonas do país que vão ficar desprotegidas e, portanto, fazia todo o sentido que neste plano tivesse incluído também a questão do 5G, nessa vertente que deve ser um investimento público, precisamente. Depois, dizer-lhe o seguinte, Sr. Ministro, a minha pergunta sobre o erro de execução dos fundos 2019-2020 prende-se com o seguinte, com uma enorme preocupação, e basta olharmos para a nossa vizinha Espanha. Atingiu os 2% de erro, a partir daí o que é que houve? Houve uma penalização, houve uma suspensão. E, portanto, a pergunta não é por acaso e a preocupação, como é evidente, é grande. Depois pedi-lhe que respondesse àquela questão que coloquei, que tem a ver com as candidaturas ao Portugal 2020, onde não houve uma execução feita na totalidade e que pudesse ser contemplada ainda no âmbito do PRR. Isso vai ser possível ou não vai ser possível? E depois que, de alguma forma, já não vai ter tempo para muito mais. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, fica então com 1 minuto e 36 segundos, cedidos pelo Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, para responder a estas últimas questões.
Mais alguma tolerância que era devida ao Sr. Deputado João Gonçalves Pereira. Portanto, 1 minuto e 36 segundos e mais uma pequena tolerância para responder a estas questões. Faz favor, Sr. Ministro. Muito obrigado pela sua generosidade. Só prova é que faz as perguntas para obter as respostas, o que nem sempre sucede. Não consigo, mas enfim. Portanto, aqui relativamente à questão da transição de projetos, não está prevista nenhum mecanismo de transição de projetos do PT 2020 para o PRR. Estamos a estudar, portanto, está prevista a hipótese de transição de projetos do PT 2020 para o PT 2030. Do PT 2020 para o PT 2030. Estamos a tentar negociar com a Comissão Europeia a melhoria das condições em que isso possa ser feito. Por exemplo, neste momento, segundo as orientações, só podem ser transitados projetos acima de 5 milhões de euros. Nós queríamos ver se tínhamos uma flexibilidade maior. Ainda não está fechado o dossiê. Quanto à questão da taxa de erro, bom, eu não quero comentar o estado de discussão dos outros países, mas faço lembrar que o país citado tem nada menos, nada mais, aqui os senhores deputados acham que 57% de execução pois, mas se é desastrosa, como eu ouço aqui dizer, países muito grandes, como o citado, têm menos 20 pontos percentuais de execução neste momento. Está bem, mas por isso mesmo, e ao contrário também do que já também ouvi aí dizer da falta do profissionalismo na gestão de fundos comunitários, é uma matéria que nós acompanhamos a par e passo para não ter, de facto, surpresas desse género. Aquilo que nós podemos dizer é que nem um único cêntimo foi objeto de correção financeira neste quadro até agora.